Boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma noite, mais uma vez aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento fazer a nossa oração inicial, agradecendo a Deus pelo dia que passou, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, nessa noite, por essa oportunidade que temos de glorificar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fique conosco, ó Pai, que a Tua mão continue estendida sobre a nossa vida, que a Tua mão continue a nos abençoar, que a Tua mão, Paizinho querido, faça-se presente sobre a nossa família. Ó Deus Pai, Deus Santo, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Pai, por cada um daqueles que irá participar conosco, irá ouvir, irá, Paizinho querido, está conosco nesta noite para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja, aqueles que estão enfermos, que o Senhor cure, aqueles que o Senhor tem olhado com o Teu olhar de carinho, de bondade. Continua, Senhor Jesus, nos abraçando, continua, Paizinho, que Ele estendendo a Tua mão, e com o Teu toque, ó Pai, possamos sentir a Tua presença. Assim, Deus Pai, Deus Santo, em nome de Jesus, fica conosco, ó Pai, é que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero aqui cumprimentar os amados irmãos que já participam conosco. A paz do Senhor, irmã Arlinda. A paz do Senhor, irmã Lígia. A Márcia também está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Vamos estar aqui dando continuidade em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Na verdade, nós vamos ouvir alguns louvores, né? Vamos ouvir alguns louvores para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos ouvir o primeiro louvor. Meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Meu alvo é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Estou subindo Para um lugar mais alto. Eu já queimei as mãos com o passado. Aleluia. E os meus olhos Vejo o trono. tudo novo se vê, Glória a Jesus. tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca. Glória a Deus, vamos louvar. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. É o nosso caminho, irmãos, para um lugar mais alto. Cristo vive em nós e iremos morar com Ele nos céus. Essa é o que nós almejamos, nós anseiamos, subirmos e morar com o Senhor. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nosso alvo é Cristo. Somos como peregrinos, forasteiros, uma passagem terrena, mas o nosso lugar
é no céu, morando com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, para nós darmos continuidade, vamos ouvir mais um louvor. Agora este com o tema Eu Tenho um Chamado. Todos nós temos um chamado, irmãos. E o nosso chamado foi de sermos adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. Nós temos um chamado para pregar, para anunciar, para adorarmos e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Glória a Deus. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glória a Deus. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glória a Deus. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um chamado, Todos nós temos um chamado. jamais vou me calar. Eu tenho um Todos nós somos chamados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de você. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia. Eu tenho um chamado. Nós temos este chamado, irmãos. Deus nos chamou para glorificar e exaltar o nome dEle.
E Ele não abre mão de nenhum de nós. Louvado seja Deus. Amém? Nós ouvimos esses dois louvores para a honra e para a glória do Senhor. Eu já quero nesse momento já trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Algumas pessoas já nos acompanham. A paz do Senhor para a irmã Emily, está conosco. Mais uma vez a irmã Lígia, a irmã Arlinda, a Márcia. Louvado seja Deus. São as pessoas que estão. A irmã Rosângela, glória a Jesus. Irmão Cleito, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. São as pessoas que estão conosco, nos acompanhando. Que Deus abençoe aí a vida de vocês, a família de vocês. Que Deus esteja sempre abençoando grandemente cada um. Amém? 2 louvores. E agora vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Louvado seja Deus. No capítulo 3. Glória a Jesus. Capítulo 3 e verso de número 12. Você pode acompanhar aí da sua casa a leitura da palavra do Senhor na sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e verso de número 12. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte, meus amados irmãos: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos, contudo, segundo a que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, observai o que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só penso nas coisas terrenas. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está esta leitura, meus amados irmãos, a leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que tem como tema prosseguindo para o alvo. É bem certo, é bem verdade, meus amados irmãos, que nós já ouvimos a frase que Jesus está voltando. Isso é um fato, irmãos. Isso é verdade. Nós não podemos, meus amados irmãos, de forma alguma, pensar de forma diferente. E se nós prosseguimos para o alvo, que alvo seria esse? Qual o alvo que nós estamos seguindo na nossa vida? Qual alvo nós estamos tendo diante da situação em que nós estamos vivendo? É bem certo, irmãos, que vivemos dias caóticos, dias difíceis, mas nós não podemos esquecer de que a palavra de Deus é fiel, de que o Deus a qual nós seguimos é um Deus, meus amados irmãos, que pode todas as coisas. Independente da situação em que estamos vivendo, nós precisamos pensar de que tudo que estamos vivendo é algo passageiro.
que tudo está no controle e na vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. O Deus nosso Senhor, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, jamais lhe fugiu o controle das coisas criadas. O homem, a natureza, as circunstâncias, os astros, todas essas coisas estão de acordo com a soberania, com a soberana vontade de Deus. E o alvo? O alvo a qual nós precisamos seguir, mesmo diante dessa situação difícil, que é difícil, irmãos, nós termos a nossa vida focada, é difícil nós termos um momento por conta das ansiedades, por conta das incertezas em que nós estamos vivendo. Mas não podemos destacar de que o alvo a qual nós almejamos, o alvo a qual nós queremos alcançar, é exatamente estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Como falei no começo, nós somos como forasteiros peregrinos. Nós estamos aqui peregrinando, mas o nosso local, a nossa cidade, o local onde nós iremos morar, é o céu. Morar diante, morar do lado e passar uma eternidade glorificando e exaltando ao nome do nosso Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Esse texto, meus amados irmãos, revela um desejo espiritual que cada um de nós precisamos ter. O desejo espiritual que nós precisamos ter, meus amados irmãos, revela-se na questão do já e ainda não. No texto do apóstolo Paulo, ele continua, meus amados irmãos, um debate falando a respeito sobre alegria cristã. No capítulo 3, no verso de número 2 ao verso 11, ele vai falar sobre a alegria cristã, regozijando-se no Senhor sempre. Dessa forma, meus amados irmãos, após ter feito em memória quanto o seu passado, o apóstolo Paulo, a partir desse momento, ele revela que o alvo a seguir é Cristo. No verso de número 12, o apóstolo Paulo persegue um alvo que já o alcançou. Nós estamos perseguindo, nós estamos trilhando, nós estamos caminhando por um alvo para aquele que já nos alcançou. Cristo, ele já nos alcançou e agora nós prosseguimos para o alvo, o próprio Cristo. Louvado seja Deus. Cristo ele nos alcança e agora nós prosseguimos para o alvo, que é morar no céu, que é estar com ele todos os dias na nossa vida. O verso 12, meus queridos irmãos, a partir da convicção de que o apóstolo Paulo já tinha sido conquistado por Jesus, ele nega toda e qualquer pretensão de acomodamento. O apóstolo Paulo, ele não se acomoda, irmãos. O apóstolo Paulo, ele não se acomoda mesmo Jesus já tendo lhe alcançado. Olha que interessante, irmãos. Mesmo nós, quando somos alcançados pelo poder do Evangelho, mesmo nós, como somos alcançados pelo poder da graça de Deus, nós podemos identificar, meus amados irmãos, que nós não podemos, de forma alguma, relaxarmos, nos acomodarmos no presente momento em que estamos vivendo. Pelo contrário, irmãos, se agora que Jesus me alcançou, agora muito mais eu preciso segui-lo. Muito mais eu preciso seguir a Jesus, porque ele já se sacrificou. E agora eu preciso seguir a Jesus, para adorarmos e glorificar o nome do Senhor. É preciso prosseguir rumo a um alvo, cuja orientação está centrada em Cristo Jesus. A orientação que o apóstolo Paulo
dá aos irmãos de Filipenses, no verso 12 diz: não que já tenha alcançado, olha só, irmãos, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo já foi alcançado por Cristo Jesus. E agora ele prossegue para alcançar aquilo que ele foi alcançado. Jesus, ele desceu, se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens, para trazer a sua palavra de salvação, de arrependimento, para trazer a sua palavra de reconciliação para com Deus. Diante da situação em que estamos vivendo, irmãos, Jesus nos alcançou e agora nós precisamos levar esta palavra. Este é o alvo. Este é o alvo. O que importa é continuar a mover-se. E nesse movimento, o correr e o buscar não são alvo em si mesmo. Mas precisamos buscar alvos a serviço de Jesus. Glória a Deus. Não são alvos que devem ser buscados em si mesmo, mas alvos para alcançar aquilo que Ele já nos alcançou. Louvado seja Deus. No verso de número 13, verso número 14, a palavra de Deus diz: irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, qual é o prêmio qual a recompensa que iremos receber? Que recompensa maior nós iremos receber, meus amados irmãos? A recompensa que iremos receber é exatamente a vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, de sermos salvos, de estarmos na sua presença, de continuar prosseguindo avante, meus amados. O verso de número 13 e verso de número 14. O alvo ainda não foi alcançado pelo próprio apóstolo. É interessante que ele fala, irmãos, não julgo que eu tenha alcançado. Parece até uma ambiguidade, uma contradição. Mas o apóstolo Paulo, numa situação meio que ambígua, entre o já e o ainda não, porque nós já fomos alcançados, mas ainda não. Então, diante da situação que estamos vivendo, meus amados, nós podemos destacar como se a criatura humana continua caminhando dentro dos limites próprios do ser humano. Dentro dos limites próprios. No entanto, nós carecemos da manifestação e da graça de Deus. Isso já não lhe é permitido assegurar na falsa pretensão de chegar lá. Poderíamos até pensar: estou confortavelmente bem na corrida, nenhum esforço mais será necessário. No entanto, o apóstolo Paulo assume uma posição. Ele corre, põe-se a caminho. De fato, irmãos, nós poderíamos estar uma vida muito bem acomodadas, poderíamos estar uma vida muito bem confortável. Jesus já me alcançou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso mais fazer nada, não, irmãos. Agora que nós precisamos fazer, agora que nós somos chamados para fazer alguma coisa, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus
no Evangelho, ele nos dá uma orientação, irmãos. Ele fala, irmãos, que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Então, pregar o Evangelho é exatamente o alvo que nós precisamos ter, irmãos. É exatamente a situação que nós precisamos olhar. Porque nós somos chamados para pregar. Nós somos chamados para anunciar. Nós somos chamados para glorificar. Nós somos chamados para bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Nós somos chamados para isso, irmãos. Então, muito mais agora, porque Jesus já nos alcançou, nós não podemos nos acomodar. Muito mais agora que Jesus já nos alcançou, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar inertes. Nós não podemos ficar na nossa estática, irmãos. Nós precisamos cada vez mais nos movimentar. Nós precisamos cada vez mais ir além. Tomar a posição que o apóstolo Paulo tomou. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Não olhe para trás, irmãos. Não olhe para o que ficou para trás. E o verso 3 diz: e avançando para o que estão diante de mim. Meu irmão, o que passou, passou. A não ser que seja alguma coisa pendente com algum irmão, com alguma pessoa que precisa de reconciliação. E aí vai se reconciliar e pronto, acabou-se, agora vai para frente. O apóstolo Paulo fala: e avançando. E avançando, irmãos. Está aqui, meus amados irmãos, um verbo avançar. Avançando. Um verbo de ação. Nós precisamos tomar uma atitude, irmãos. Nós precisamos tomar uma ação e agir conforme Deus está nos orientando. Avance, vai adiante, continua, porque está diante de ti. Não podemos parar, irmãos. Não podemos nos acomodar. O apóstolo Paulo ele não se acomodou, ele foi adiante. Ao verso 14 ele fala, como o louvor que nós falamos: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigamos para o alvo, irmãos. Prossigamos, porque o alvo é Cristo. Nós louvamos nesta noite: meu alvo é Cristo. Prossiga e vai além. O verso de número 15: todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensares de outra maneira, também Deus o revelará. Meus queridos, até parece uma ironia, até parece que Paulo ele está se exaltando, até parece que Paulo está se colocando melhores do que os outros. Mas não, irmãos. O verso 15: todo quanto somos perfeitos. Quem de nós é perfeito, irmãos? Quantos de nós somos perfeitos? Perfeito só Cristo. O sem mancha, sem mácula. Perfeito só o nosso Senhor. Nós não somos perfeitos, irmãos. Mas todo, pois que somos perfeitos, somente poderemos entender essa afirmação, irmãos, quando permanecermos na ótica do alvo já dado e alcançado, e não a partir da perfeição própria. Talvez nós, seres humanos, sujeitos a falhas, contaminados pelo pecado, com a natureza pecaminosa, nós não entendemos a perfeição de Deus. Talvez nós, a nossa natureza humana, nos achemos perfeitos, nos achemos já capazes, nos achemos já diante dessa situação toda,
Mas, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos chamados para Deus. E isso, irmãos, a perfeição vai tratar a respeito da maturidade espiritual. Sermos maduros o suficiente para entendermos a perfeição, para entendermos a vontade, para entendermos a soberania de Deus. Maturidade. Quantas pessoas, quantos meus amados irmãos, não têm, meus queridos, maturidade suficiente, vivem como se fossem meninos inconstantes, levados à roda de qualquer vento de doutrina. Quantos, meus queridos irmãos, ainda não têm? Ah, pastor, mas eu já tenho 15, 20, 30, 40 anos de fé. Eu já tenho muito tempo dentro da igreja. Tempo dentro de igreja não significa maturidade. Tempo de fé não significa maturidade. Nós precisamos entender, irmãos, que maturidade, irmãos, é além de tempo de cristão. Então, meus amados irmãos, quando nós entendermos esta maturidade, nós entenderemos a perfeição. Nós saberemos sobre esta perfeição. Meus queridos, no verso 16. No verso 16 ele diz: andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. Andemos, contudo, segundo o que já... Andar. O desafio é manter-se firme na direção já dada por Jesus. Jesus já nos deu a orientação. Jesus já nos falou qual o caminho. Ele mesmo diz, no Evangelho de João, ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, o caminho de Jesus, ele já está dizendo qual o alvo. Ele mesmo é o caminho, ele mesmo é o alvo. Ele se diz: eu sou o alvo, eu sou o caminho. Jesus está falando, irmãos. No Evangelho de João ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Manter-se firme neste caminho, manter-se firme na verdade, manter-se firme na vida, manter-se firme no caminho na qual Ele é o próprio caminho para as nossas vidas. Manter-se firme. Aparece o desafio de conservar no rumo. Assim também como o louvor que entoamos, nós temos um chamado. Precisamos buscar a unidade. Precisamos ter um bem comum. Nós temos um bem comum, o Cristo. E este bem comum precisa ser compartilhado, precisa ser anunciado, precisa ser dito que este bem comum, Cristo, é o alvo a ser tomado. O arqueiro, ele mira com a sua flecha para acertar o alvo. E com muita prática ele acerta o alvo. Aí você pode falar: não, pastor, mas eu não sei pregar. Não, pastor, mas eu tenho vergonha. Não, pastor, eu não sei nem abrir a boca. Quem que nasceu já andando, irmãos? Quem que já nasceu sabendo ler? Quem que já nasceu, irmão, sabendo se vestir, escovar o dente? Quem, irmãos? Me diga quem? Ninguém. Tudo isso requer uma prática. Ou você acha que o atleta, ele consegue uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Mundiais, assim, do nada? Não, irmãos, é prática. A prática
Ele vai praticando, praticando até chegar onde? A perfeição. Então, quanto mais eu pratico viver em Cristo, mais maturidade eu vou ter. Então, meus queridos irmãos, manter-se no caminho, praticando, vivendo, experimentando o Cristo, porque Ele se deixa ser experimentado por cada um de nós. Nós não aprendemos nada disso, irmãos. Na verdade, nós não nascemos sabendo de tudo isso. Mas nós aprendemos através da luta, da perfeição, da dedicação, do estudo. A sua profissão, a profissão que nós seguimos. Aqui eu estou vendo aqui algumas pessoas aqui que estão participando conosco. Vou citar aqui meu amigo Jair, que está conosco, a parte de ser meu irmão. Jair é um baixista excepcional. Mas ele não sabia, mas ele aprendeu. E agora, irmão? Tudo requer uma prática. Tudo requer esforço, dedicação. Tudo requer empenho de cada um de nós. No verso 17, Paulo, ele continua a sua polêmica contra aquelas pessoas que geram dificuldades. Ele radicaliza, irmãos, ele critica. Do verso 17 ao verso 21, o apóstolo Paulo vai combater umas pessoas. Na verdade, no verso 17, ele vai falar: irmãos, olha a palavra do apóstolo Paulo. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo, um exemplo de cristão a ser seguido, irmão. Paulo, um exemplo, meus queridos irmãos. Sede, pois, meus imitadores. Paulo é o exemplo. O exemplo de Paulo deve ser imitado. Paulo, meus amados, ele pede para olhar para ele. Porque olhando para ele, está olhando para Cristo. Porque ele imita o Cristo. Ao verso 18. Pois muito há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus queridos irmãos, no verso 18, Paulo utiliza um termo. Paulo utiliza-se de um termo difícil, irmãos. Paulo utiliza-se de um termo que, se nós falarmos nesse grau, irmãos, é algo que dói. É algo que machuca, irmãos. Mas Paulo é direto. Porque ele diz que há muitos. Dos quais muitas vezes o disse, e agora novamente digo, chorando. Olha como é que Paulo diz a expressão, irmãos, chorando, com tristeza, que são inimigos da cruz de Cristo. Todo aquele que se opõe, irmão, à palavra, todo aquele que se opõe às verdades do Senhor, são inimigos, irmãos. Inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo falando disso, irmãos. Ele diz que mais de uma vez ele já vem falando disso. Mas ele não fala com alegria, com gozo. O apóstolo Paulo fala disso chorando, irmãos. Chorando. O seu fim é a perdição. Os inimigos da cruz de Cristo têm por fim, irmãos, a perdição. A perdição. No verso de número 19,
O grupo Inimigos da Cruz de Cristo busca firmar-se através de outro caminho. Querer distorcer o caminho e querer mostrar um novo alvo. Um novo alvo em si mesmo. Mas nosso alvo é Cristo. Nós precisamos opor-se, se opor e valorizar a doutrina da cruz de Cristo. Valorizar o sacrifício do nosso Salvador Jesus. Valorizar que a cruz, para alguns, é vergonha. Para alguns, é motivo de zombaria. Para alguns, é motivo de escárnio. Mas para nós, é motivo de salvação. É motivo de redenção. É motivo de reconciliação. É motivo de exaltar e glorificar o nome daquele que é sobre todo nome. Porque foi por esta cruz que ele salvou a humanidade. Precisamos nós entendermos que a cruz de Cristo é a cruz para salvar a nossa vida. No verso de número 20, ele diz: a nossa pátria, olha que lindo, irmãos. A nossa pátria, porém, está nos céus, e onde esperamos o Salvador, o Jesus Cristo. Meu irmão, como Paulo, ele tem um afirmativo, ele é enfático. Como o apóstolo Paulo, ele fala com uma convicção. O apóstolo Paulo, ele vai falar: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador. E quem é o Salvador? O Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo coloca Jesus como o nosso Salvador e ainda coloca como nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Dessa forma, irmãos, esperamos a volta do Cristo. A nossa pátria está nos céus. Como disse, nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria é o céu. O local onde nós iremos morar é no céu com o nosso Senhor. Precisamos firmar os nossos pensamentos. A cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Meus queridos, amados irmãos, assim toda e qualquer pessoa ou grupo, sistema, de ser absolutista e relativizado, é melhor estar subordinado a serviço do Salvador. Jamais vemos destacar, irmãos, a essência de viver para si mesmo, mas vivermos para a glória de Deus. O verso 21, ele diz que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Continuamos e ainda falando a respeito do poder de Deus. A transformação está na sua vontade. A semelhança com Cristo, somente quando Ele voltar, transformará o nosso corpo e viveremos com Ele na eternidade. Meus queridos irmãos, somos chamados a seguir um alvo, a prosseguir avante. E para isso, precisamos seguir as firmes convicções de que a cruz é o melhor caminho, é a melhor decisão a ser tomada. Faça você que está nos assistindo, faça você, continue, não se acomode, prossiga, vá avante para o alvo e defenda a sua fé.
E a cruz de Cristo, essa sim, é capaz de ligar Deus aos homens. Dessa forma, eu quero glorificar o nome do Senhor nesta noite e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos ouvir mais um louvor. E neste louvor medite na letra. Talvez não seja tão conhecido, mas medite na letra deste louvor, para que assim, meus amados irmãos, ao final do louvor estaremos orando e ministrando na sua vida, para que o alvo continue aparente, para que o caminho continue visível, para que nós sejamos mensageiros para levar a palavra do Senhor. Amém? Vamos ouvir. Eu quero que, antes de tu colocar, agradecer aos irmãos que participaram conosco, a irmã Rosângela, a irmã Lígia, a irmã Arlinda, a irmã Creuza, o Jair, meu irmão Emanuel, louvado seja Deus, o irmão Cleito, a dona Maria do Desterro também esteve conosco, louvado seja o nome do Senhor, a Miquésia e o Miqueias, esta família, este casal de irmãos, na qual a gente gosta muito, tem um apreço pela família toda deles, né? Então vamos ouvir este louvor, enquanto você medita na letra deste louvor. Ao final deste louvor nós estaremos ministrando e louvando e orando pela sua vida. Talvez não seja um louvor tão conhecido. Eu corro para ti, Paulo César Baruch. Medite na letra deste louvor, em nome de Jesus. Nada mais me acontece. Aleluia, Deus. Tudo está tão vazio. Procuro e não te acho. Por que estás tão distante? Olho para dentro e vejo. Aleluia, Deus. Faz tempo que eu não te busco. Aleluia, Deus. Minha alma está sedenta. Nossa alma está sedenta, Senhor. A tua presença. Queremos a tua presença, meu Senhor. Eu corro para ti. Corremos para ti. Sem ter o teu amor, não posso respirar. Não há outro lugar. Aleluia, Deus. Eu encontro o que Devemos correr para ti, Senhor. O nosso respirar, o nosso viver está em ti, Senhor. sem ter o teu amor, não posso respirar. Não há outro lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Encontro o que preciso ser. Santo é o teu nome, Senhor. Vem, transborda minha vida. Me restaura com teu fogo. Restaura, Senhor. Faz começar de novo, Senhor. Por mais que tenhamos perdido, Senhor, o primeiro amor, mas volta-nos, ó Pai, o primeiro amor. Faz-nos começarmos de novo e restaurar a vida em ti, Senhor. Sem ter o teu amor, não posso respirar. Não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro. Só nos teus braços, Senhor, nós encontramos, ó Pai, o que necessitamos. Não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ser. Glória a Jesus. Só nos teus braços, ó Pai, nós encontramos o que nós precisamos ter. Nós encontramos o que nós precisamos ser. Nós encontramos o nosso viver, o nosso respirar. Somente em Ti, Senhor, nós encontramos. Devemos correr para Ti e olhar, Paizinho querido, em Ti.
te abraçar, sentir o teu abraço, sentir a tua mão sobre nós, ó Pai. Queremos prosseguir para o alvo, ó Paizinho querido, és tu, ó Pai. Tu és o nosso caminho, Senhor. Não há outro Deus além de ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, pelas vidas que estão nos ouvindo, pelos ouvintes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, ó Deus amado, Deus Santo, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, ó Pai, nós exaltamos o Teu nome, e nós pedimos, ó Pai, que a Tua mão venha nos tocar, venha exaltar, Paizinho, que é do Teu nome, Senhor, e nós precisamos correr, nós precisamos ir avante, ó Pai, porque o alvo é Tu, Senhor. Nós não viemos nos acomodar, nós não viemos, ó Paizinho, aqui para que estávamos paralisados, ó Pai, mas o Senhor nos deu um espírito, ó Pai, para glorificar, o Senhor nos deu um espírito, ó Pai, para exaltar, o Senhor nos deu fôlego de vida para glorificar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Por isso, Senhor, o Senhor nos vivificou, ó Pai, através da cruz, a cruz, ó Paizinho querido, que é um símbolo, ó Paizinho querido, para a nossa salvação, para a nossa reconciliação, para a nossa redenção. Por isso, ó Pai, nós glorificamos, nós exaltamos o Teu nome, nós Te bendizemos, ó Pai, pelas vidas, ó Pai, que estão conosco, pelos aqueles que ainda irão ouvir, ó Pai, nós Te pedimos, ó Pai, fica conosco, ó Pai, nos abençoa, Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso caminho, Tu és a vida. Nós só encontramos vida, nós só encontramos o respirar, nós encontramos o novo em Ti, Senhor. Assim, Deus amado, Deus Santo, em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor. Assim, Pai, eu Te louvo e Te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui cumprimentar também aqui a irmã Zana. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da irmã Salete, aí da sua irmã, dos seus irmãos, toda a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Aqui a irmã Creuza está pedindo, ore pela minha amiga Tieta, que está entubada na UTI. Vamos fazer mais uma oração por esta vida, irmãos. Se você tem um pedido especial, irmãos, pode pedir, pode ficar à vontade, pode mandar no Facebook do mês, você pode mandar pelo WhatsApp, você pode mandar mensagem, que estaremos fazendo as orações. Todos os dias nós oramos, todo dia nós clamamos, todos os dias nós intercedemos, e esse é o nosso papel, irmãos. Nós somos chamados para adorar, glorificar, bendizer e interceder uns para com os outros, porque Cristo está voltando e nós precisamos, irmãos, cada dia mais levar a sua palavra a quem realmente precisa. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos fazer oração para encerrarmos e orar pela Tieta em nome de Jesus. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Senhor, por este momento. Te apresentamos, ó Pai, a Tieta, Senhor, esta mulher que está entubada na UTI. Nós pedimos, ó Pai, faz ali, Paizinho, que aquilo que nós não podemos fazer, faz ali, Paizinho, que o Teu querer, o Teu efetuar, que seja feita ali a Tua vontade, Senhor. Que todas as coisas, ó Pai, estão no controle da Tua mão, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos e Senhor dos senhores, e nós te pedimos, ó Pai, que seja glorificado, que tudo isso, ó Pai, seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Assim, Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós que participou, que estava conosco, para a honra e para a glória do Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite na Tua presença, e assim, Deus, fica conosco. E continuamos avançando para o alvo, que é Cristo. Assim, Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado a todos e a todas que participaram conosco em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. E quinta-feira, assim Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez, dando continuidade ao sermão de quinta-feira passada. Amém? Nós não concluímos e vamos dar continuidade na quinta-feira. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos e a família de todos. Que Deus abençoe. Até a próxima, assim Deus quiser.